Bem-vindo ao canal Renascença Africana. Inscreva-se agora nesse seu canal para fazer parte da grande comunidade que vai construir a África. A história da África antes e depois do colonialismo reflete mudanças profundas nas estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais do continente. Aqui está uma visão geral dessas transformações. África antes do colonialismo. Diversidade cultural e política. A África pré-colonial era composta por milhares de grupos étnicos, cada um com suas próprias línguas, culturas e sistemas de governo. Havia desde pequenos clãs nômades até grandes impérios centralizados. Impérios poderosos, como o Império do Mali, Império Songhai, Reino do Congo, Etiópia e Grande Zimbábue, eram conhecidos por sua riqueza, avanços em comércio, educação e governança. Muitos reinos africanos tinham sistemas políticos altamente desenvolvidos, com estruturas sociais baseadas em chefes, reis ou imperadores, e complexas redes de alianças e comércio. Comércio e economia. A África pré-colonial era parte de redes de comércio regionais e internacionais. O comércio transsaariano conectava a África Ocidental ao mundo islâmico e ao Mediterrâneo, enquanto a costa leste africana participava do comércio com o Oriente Médio, Índia e Ásia. Produtos como ouro, marfim, sal, especiarias e escravos eram bens valiosos que circulavam nessas rotas. As cidades comerciais, como Tombouctou, floresceram, sendo importantes centros de aprendizado e comércio. Religião e cultura. Antes da chegada do colonialismo europeu, o Islã e o cristianismo já estavam presentes em várias partes da África, especialmente no norte e leste do continente. Ao mesmo tempo, muitas sociedades africanas mantinham suas crenças religiosas tradicionais, baseadas em cultos ancestrais, animismo e práticas espirituais. Organização social. A organização social variava muito. Havia reinos centralizados com uma hierarquia forte, como os impérios do Mali e de Benin, e sociedades descentralizadas com uma liderança baseada em conselhos de anciãos. A família e o clã eram elementos essenciais para a coesão social, e muitos sistemas de governo eram baseados em dinastias hereditárias ou em lideranças eleitas. África durante e após o colonialismo. Início do colonialismo. O colonialismo europeu na África começou efetivamente com a Conferência de Berlim, 1884-1885, onde potências europeias dividiram o continente sem considerar as fronteiras étnicas e culturais já existentes. Os europeus estavam motivados pela exploração dos recursos naturais, minérios, terra fértil, etc., além de expandir suas esferas de influência política e econômica. Exploração e transformação econômica. O colonialismo foi caracterizado por uma exploração sistemática dos recursos naturais e da mão de obra africana. As potências coloniais, Reino Unido, França, Portugal, Bélgica, Alemanha, entre outras, impuseram economias de plantação e mineração, muitas vezes utilizando o trabalho forçado. As economias africanas tornaram-se dependentes da exportação de matérias-primas para a Europa e importação de produtos manufaturados, o que limitou o desenvolvimento econômico local e criou estruturas de dependência que persistem até hoje. Mudanças culturais e sociais. O colonialismo também teve um impacto profundo na cultura e na sociedade. As línguas europeias, inglês, francês, português, foram impostas como línguas oficiais, e sistemas educacionais ocidentais foram introduzidos, muitas vezes desconsiderando as tradições locais. As fronteiras artificiais criadas pelos colonizadores dividiram grupos étnicos e uniram povos rivais sob o mesmo governo, o que gerou tensões que, em muitos casos, continuam a afetar a política africana moderna. Resistência e luta pela independência. A resistência ao colonialismo começou quase imediatamente, com revoltas e movimentos de resistência em várias partes da África. No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que os movimentos de independência ganharam força.
Líderes como Kwame Nkrumah, Gana, Jomo Kenyatta, Quênia, Julius Nyerere, Tanzânia, Patrice Lumumba, Congo, e Amílcar Cabral, Guiné-Bissau, foram fundamentais na luta pela libertação e independência. Na década de 1960, a maior parte da África já havia alcançado a independência formal, embora em muitos casos as economias e as estruturas de poder ainda fossem controladas pelas antigas potências coloniais. Legados do colonialismo, conflitos étnicos e políticos. As fronteiras artificiais e a divisão de grupos étnicos criaram tensões e conflitos que persistem até hoje, como em Ruanda, Sudão, Nigéria e outros países. Dependência econômica. As economias africanas permanecem fortemente dependentes da exportação de commodities e da ajuda estrangeira, uma consequência direta do sistema econômico colonial. Identidade e cultura. O colonialismo teve um impacto duradouro nas identidades africanas. Enquanto muitos países abraçaram suas tradições e culturas pós-independência, as influências ocidentais ainda são evidentes na política, na educação e na cultura. África pós-colonial e desafios contemporâneos. Descolonização e construção nacional. Após a independência, muitos países africanos enfrentaram o desafio de construir nações a partir das estruturas coloniais. O processo de descolonização foi frequentemente acompanhado de conflitos internos, golpes de Estado e guerras civis. A construção de novas identidades nacionais foi muitas vezes dificultada pela diversidade étnica e pelas fronteiras coloniais impostas. Crescimento econômico e desenvolvimento. Embora a África tenha enfrentado muitos desafios após o colonialismo, nas últimas décadas, várias nações africanas experimentaram crescimento econômico significativo. Países como Nigéria, África do Sul, Quênia e Ruanda estão se tornando centros de inovação e empreendedorismo, especialmente no setor tecnológico. Organizações como a União Africana e a criação da Zona de Livre Comércio Continental Africana, AfCFTA, estão focadas na integração regional e no desenvolvimento sustentável. Herança colonial e neocolonialismo. Embora muitos países africanos tenham conquistado a independência política, muitos argumentam que continuam a ser economicamente dependentes das antigas potências coloniais. Um fenômeno muitas vezes descrito como neocolonialismo. Isso inclui a dependência de ajuda estrangeira, dívida externa e controle de empresas multinacionais sobre os recursos africanos. Conclusão. A África, antes e depois do colonialismo, passou por transformações massivas. Enquanto o período pré-colonial foi marcado por uma rica diversidade cultural e impérios poderosos, o colonialismo introduziu uma era de exploração e controle estrangeiro, que alterou profundamente as estruturas políticas, econômicas e sociais do continente. O período pós-colonial trouxe consigo lutas pela identidade, independência e desenvolvimento, com muitos desafios persistindo até os dias de hoje, mas também com sinais de progresso e renovação.